Irmãos, como sempre, é uma alegria para nós revermos o rosto de tantos irmãos daqui, de Londrina e de outras cidades, algumas até distantes. E louvamos o Senhor por ter nos provido, creio que isso é um fato para todos nós, ter nos provido mais do que esperávamos. Nós esperávamos ter um tempo de comunhão talvez mais focado nos irmãos de Londrina mesmo, mas entendemos que o Senhor arranjou a maneira dele para que então outros irmãos de outras cidades, algumas, como disse, até mais distantes, estivessem envolvidos nesse tempo. E como o nosso irmão orou agora há pouco, nós somos um com essa oração. Nós cremos ser um privilégio enorme o povo de Deus se reunir por dois motivos, principalmente. Primeiro, porque sempre a medida de Cristo é maior quando o povo de Deus se reúne. Nós podemos repartir, podemos uns com os outros, podemos tocar essa medida de Cristo na vida uns dos outros. Quando vos reunis no mesmo lugar, diz a palavra. Então, reconhecemos o valor do reunir do povo de Deus. Coisas que de tantas maneiras têm sido tão negligenciado nos nossos dias. Por outro lado, nós também consideramos privilégio, porque nós reconhecemos a necessidade desesperadora que nós, como povo de Deus, temos tido de retornarmos às Escrituras. Queridos irmãos, todas as vezes que o Espírito Santo operou nos chamados avivamentos, que são aqueles períodos particulares de um renovar e um derramar, uma visitação particular do Espírito de Deus na vida da igreja, sempre houve, em todos eles, um retorno às Escrituras. Sem dúvida, essa é uma das grandes marcas de que uma determinada parcela do povo de Deus está sendo avivado, renovado, chamado de volta ao Senhor mesmo, ao seu propósito, à realidade da igreja. Então somos muito agradecidos. Nós não temos nenhuma expectativa de termos esse tempo de maneira acadêmica, de maneira, digamos, puramente didática ou intelectual. Podemos dizer até mesmo nem de estudo bíblico, embora nós iremos fazer e muito isso. Mas nossa grande expectativa é de termos um tempo de valor espiritual. Um tempo assentados aos pés do Senhor, de tal forma que quando se concluir esses 6 dias que teremos juntos, então nós possamos dizer que realmente o Senhor se fez presente no meio de nós. Ele mesmo nos falou o coração, porque sabemos tão bem, não somos ingênuos. Do contrário, se isso não for assim, tudo terá sido em vão. Apenas um evento. E realmente não é isso que buscamos no nosso coração. Então louvamos o Senhor por esse duplo privilégio. A medida de Cristo na igreja, uns nos outros, reunidos, e podermos abrir as Escrituras. E com a ajuda do Espírito Santo, podermos então voltar nossos corações para as Escrituras. Entendendo então aquilo que o Senhor tem na sua mente, no seu coração, para nós. Vamos ler alguns textos da palavra, antes de então orarmos juntos e entregarmos esses textos lidos nas mãos do Senhor. Vamos abrir o livro de Jó. Como foi anunciado aos irmãos, espero que os irmãos estejam lendo, tenham lido esse livro, pelo menos algumas vezes. Um longo livro, riquíssimo, precioso, a maior passagem poética de toda a Bíblia. Jó, a maior poesia da Bíblia, uma poesia tão paradoxal, o Senhor escrevendo sua poesia de uma maneira tão aparentemente estranha e com um propósito tão claramente definido. Então, o Senhor nos ajude nesses dias a estarmos focados de maneira estrita nesse livro, claro, usando outras escrituras, mas focados nele. Então seria bom se os irmãos ainda puderem, durante esses 6 dias, lerem esse livro, mais vezes, mais porções dele, talvez ele por completo, seria o ideal,
para que então nós possamos manusear bastante as páginas das Escrituras neste livro, para compreendermos qual é realmente o foco central e a revelação de Cristo e o chamamento de Deus nesse livro de Jó. Sobretudo isso que nós chamamos de o trabalho transformador de Deus. Então vamos, antes mesmo de abrir o livro de Jó, vamos a uma escritura inicialmente, no livro de Romanos. Romanos capítulo 15. Veja o que diz aí. Romanos 15. Versículo 4. Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que maravilhosa é a palavra de Deus. Aí está um versículo escrito quando praticamente não havia Novo Testamento. Apenas a palavra falada, mas ainda não a palavra escrita. Então, obviamente, essas escrituras a que se refere o versículo 4 são as escrituras do Velho Testamento. E se é tudo que outrora foi escrito, então, obviamente, isso está incluído o livro de Jó. Ele não é apenas o relato de uma experiência, ele não é de forma nenhuma interessante como história, de alguma maneira, até mesmo a época em que Jó viveu é uma época desconhecida, nós podemos apenas sugerir. Então, o propósito principal do Espírito Santo não foi contar história, mas, como diz esse versículo, pela paciência e consolação das Escrituras, através do ensino, que é a nós ministrado por ela, pelo ensino, para o nosso ensino, diz o verso 4, nós possamos ter esperança. E nós vamos ver o quanto esse livro precioso, ele traça essa esperança em uma linha muito reta e clara. O trabalho transformador de Deus na vida de Jó. Então é com essa certeza que nós abordamos o Velho Testamento e podemos abordar o livro de Jó, com a certeza de Romanos 15, 4, de que é sim para o nosso ensino, porque é escritura sagrada. E quando lermos alguns versículos inicialmente, vamos usar basicamente todo o tempo de hoje para fazer uma introdução nesse livro. Será necessário detalhes importantíssimos, introdutórios, para compreendermos bem esse livro, lançarmos um pano de fundo, um esqueleto, então podemos ter entendimento do que o Espírito Santo quis traçar em 42 capítulos. Uma linha tão reta e tão extraordinária. Mas para isso nós precisamos desse pano de fundo, desse esqueleto, para podermos caminhar com segurança. Mas, sobretudo, vamos manter esse versículo de Romanos 15, 4 em mente. É para o nosso ensino. E para que esse ensino ministre consolação, a palavra aqui, você sabe, é aquela derivada do parakaleu, usada para o Espírito Santo, que significa não só consolação, mas significa também exortação. Então, para que pela exortação e também consolação das Escrituras nós possamos ter esperança. Paulo, quando orou pelos Efésios, ele diz assim, que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e a riqueza da glória da sua herança nos santos. É isso que temos no livro de Jó, e nós vamos ver. Então, que o Senhor use esse ensino para realmente nos traçar um caminho claro do seu propósito, e isso nos dar um afinamento no nosso coração nessa questão da esperança. Deus está realizando um trabalho magnífico em nossas vidas, com um fim muito claro, determinado no seu coração.
Mas graças a Deus, porque essa frase poderia ser escrita na Bíblia em um versículo. Aliás, ela está escrita em 2 versículos. Romanos 8, 29 e 30. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e a esses que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Então, em 2 versículos, o Espírito Santo resumiu todo o propósito de Deus. Mas o que acontece em 42 capítulos no livro de Jó? Ele desdobra em letras mais específicas o que Paulo em Romanos disse em 2 versículos. E graças ao Senhor por esse livro maravilhoso. Nós podemos entrar por ele e andar, digamos, em cada quarto, onde nós vamos ver nossa alma exposta no que concerne a vida interior. Então o Espírito Santo traça no livro de Jó o caminho de Romanos 8, 29 e 30. Então, com a ajuda do Senhor, vamos fazer essa jornada, confiando totalmente na iluminação, na direção do Espírito Santo. Vamos abrir então o livro de Jó, capítulo 1. Vamos fazer leitura inicial de alguns pequenos textos dentro do livro de Jó. Vamos ler no capítulo 1, os primeiros versos. Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde ou em vão, teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora vamos ao último capítulo, capítulo 42. Versos 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E finalmente o verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Estritamente esse versículo teria que ser lido assim: virou ou mudou o Senhor o cativeiro de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Senhor, nós mais uma vez entregamos esse tempo a Ti com confiança, com alegria, com certeza de que nos reunimos debaixo do Teu precioso nome, o nome do Senhor Jesus. Te pedimos que o Senhor nos abra os olhos
do nosso espírito, para que realmente possamos compreender as Escrituras. Ó bendito Espírito Santo, confiamos a Ti, Tua palavra lida, Tu mesmo que sopraste essa palavra, Tu mesmo és o único que tens a capacidade de explicá-la para nós. Por isso, vem interpretá-la aos nossos corações. Edifica-nos. Usa como uma espada afiada de 2 gumes. Confiamos a palavra lida e nossas vidas, às Tuas mãos, nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Irmãos, vamos lançar, como nós falamos, algum fundamento para podermos compreender melhor esse livro. São usadas 4 palavras para falar sobre quem era Jó. Em primeiro lugar, como já falamos no início, muito provavelmente, nós não podemos ser dogmáticos aqui, porque os eruditos não o são, e eles vão nos ajudar a compreender que muito provavelmente Jó tenha vivido na época patriarcal. Provavelmente um contemporâneo de Abraão mesmo, também de Isaac, talvez até de Jacó. E alguns dizem que possivelmente antes mesmo de Abraão. Então a época de Jó, histórica, segundo quase um consenso, embora não há exatamente um consenso, mas a grande maioria dos estudiosos da palavra creem que Jó realmente viveu na época patriarcal, na época de Abraão. Isso tem um significado grande. Porque, então, se isso é assim, esse caminho de Deus através do livro de Jó, tão claro, e que reflete de maneira tão nítida, não o propósito de Deus para Israel. Israel nem é nominado aqui. Jó não tem relação nenhuma com Israel. Ele era da terra de Uz, uma terra que não havia aliança, não havia relação com o povo de Israel. E nem mesmo o povo de Israel como nação, obviamente, estaria formado se Jó viveu na época dos patriarcas, já que o povo de Israel como nação se formou a partir de Jacó, no Egito, já no cativeiro do Egito. Então, esse escrito se reveste ainda de uma importância particular, porque a linha do propósito de Deus revelada no livro de Jó é tão clara, e então teria sido revelada antes mesmo de qualquer revelação de Deus ao povo da aliança do Velho Testamento, ou ao povo de Israel. Isso se reveste de uma importância especial. Significa que aquilo que Deus tem no seu eterno coração não tem uma relação direta com nenhum povo terreno e com nenhuma aliança terrena. E isso é muito claro no Novo Testamento. Paulo, em Colossenses 3, diz que em Cristo, e é nele que esse eterno propósito foi estabelecido, e é nele que nós fomos escolhidos, antes da fundação do mundo. Paulo, no capítulo 3 de Coríntios, é claro em dizer que em Cristo não há grego e nem há judeu. Nem bárbaro, nem civilizado, nem escravo e nem livre, e nesse sentido nem homem nem mulher, porque Cristo é tudo e é em todos. Então, esse livro de Jó se reveste ainda de uma importância mais interessante. Se realmente ele foi escrito, e talvez sim tenha sido, nessa época patriarcal, revelando de modo tão claro o propósito eterno de Deus, o chamamento de Deus, ou como nós selecionamos aquela frase em Efésios, da oração de Paulo, a esperança do seu chamamento. Então o livro começa descrevendo esse homem Jó, e diz que ele habitava nessa terra de Uz, uma terra ali próxima, contígua à Palestina mesmo, mas sem nenhuma relação com nada que se refere à aliança de Deus com o seu povo Israel, que então não estava ainda estabelecida. Agora, 4 coisas são ditas a respeito desse homem, também importantes, muito importantes para a nossa compreensão desde o início. É dito no versículo 3, aliás, versículo 1, primeiro verso, no capítulo 1, e também repetido no versículo 8. Primeiro como narrativa no versículo 1, e depois como uma declaração divina no versículo 8. 4 coisas a respeito de Jó. E precisamos mesmo de modo rápido avaliar isso, porque é de muita importância para entendermos então o que significou o trabalho de Deus na vida de Jó, se ele era um homem íntegro, reto, essas são as 4 frases,
temente a Deus e que se desviava do mal. Então, se isso era assim, qual o significado do trato de Deus, à maneira que foi no livro de Jó? Então, é óbvio que isso tem um interesse extremo para nós. Irmãos, essas 4 palavras fazem uma composição. Essa composição é a seguinte: a palavra íntegro, ela tem um sentido, como ela é usada aqui, de perfeito. Só que assim como também é usado no grego do Novo Testamento, a palavra teleios, ou teleios, ela não tem relação com perfeição sem pecado. Essa palavra não. Quando uma palavra é usada para se referir ao sem pecado, a palavra é imaculado. E até mesmo a palavra imaculado é aplicada a vidas sem ter uma relação direta com não cometer pecado. Uma vida imaculada não significa necessariamente uma vida que não peca. Mas nesse sentido de não pecar, nós sabemos, a Bíblia é tão clara, a única vida imaculada sem pecado aos olhos de Deus foi a vida do seu próprio Filho encarnado, do Senhor Jesus. Essa é a única vida imaculada. Nele não existe pecado. Foi o que João disse na sua epístola. E Hebreus, tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então a palavra perfeito, como é usada aqui, ou íntegro nas nossas traduções, significa completo. Mesmo sentido da palavra grega teleios. Quando Paulo fala assim, por exemplo, Filipenses 3,16, quando ele fala sobre prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, ele diz assim: todos, pois, escrevendo aos Efésios, à igreja, todos, pois, que somos perfeitos. Lembra-se dessa palavra lá? Todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra forma, Deus os esclarecerá. Então, qual o sentido da palavra perfeito? Completos. Todos que somos maduros, se quisermos ser mais específicos, adultos, é o sentido dessa palavra. Tenhamos esse mesmo sentimento, deste Filipenses 3. Então, Jó era um homem íntegro, nesse sentido de perfeito. Lembre-se, narrativa no versículo 1, mas declaração divina no versículo 8. Quando o Senhor chama a atenção de Satanás. Muito interessante a primeira frase, já vamos falar das outras 3 palavras envolvidas, que descreve a vida de Jó, né? Íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. 4 frases. Quando no versículo 8 é repetida essas 4 frases, veja o que diz aí. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Esta frase importante. Observaste a meu servo Jó? Sabe, irmãos, aqui nós podemos cometer um pequeno erro, mas um erro que tem o seu significado e não deve ser cometido. Quando o Senhor disse, observaste o meu servo Jó, o Senhor não está, como pode sugerir a nossa frase aí, na nossa Bíblia, o Senhor está tirando Jó do meio da multidão e levantando Jó aqui e falando assim para Satanás, olha aqui o meu servo Jó. Você compreende? E chamando a atenção do diabo para Jó. Não é exatamente isso que o versículo diz. O sentido dessa frase é, puseste o teu coração contra o meu servo Jó? Então a frase mudou de sentido. Deus diz a Satanás, puseste teu coração contra meu servo Jó? Esse é o sentido dessa frase, observaste o meu servo Jó. Compreendeu? Então o que está acontecendo aqui? A vida de Jó era uma vida tão íntegra, era uma vida tão reta, era uma vida tão temente a Deus, e se desviando do mal, que ela chamou a atenção de Satanás. Então Deus faz uma constatação. Ele diz assim, observaste o meu servo Jó? E a resposta então é, sim. E sabe, irmão, por que nós temos essa conclusão muito clara no texto? É só você continuar lendo. Porque quando esse diálogo acontece entre Satanás e Deus, é Satanás que vai dizer o que ele tinha observado. Não é claro? Então sabe o que ele observou? Que Jó era muito abençoado, tinha muita prosperidade, e a palavra sebe, usada na nossa tradução, significa uma cerca de proteção ao redor. Então ele disse, você tem abençoado muito o teu servo Jó, próspero, rico, sábio, cheio de luz, nós vamos ver depois isso em detalhes, você vai ver, cheio de luz, amigo de Deus, expressões que são usadas no seu livro, Jó,
andava com Deus, conhecia razoavelmente bem a Deus. Na luz que ele tinha, ele era perfeito. Na luz que ele tinha de Deus, ele era imaculado. Jó andava em absoluta obediência a tudo o que ele conhecia de Deus. Sabe o que isso faz conosco? Isso nos coloca numa condição muito inferior à de Jó. Quando ele descreve a si mesmo, nos capítulos 29, 30 e 31 desse livro, o cerne do livro de Jó, no que concerne ao tratamento de Deus. Com a ajuda do Senhor, se Ele assim nos conduzir, nós vamos ter um tempo específico sobre esses 3 capítulos. Eles são o cerne do livro. Capítulo 29, a autoglorificação. Ele se autoglorifica. Capítulo 30, a autopiedade. Capítulo 31, a autojustificação. Agora, irmãos, ele não fala mentira nenhuma. São 3 capítulos de verdade a respeito de quem ele era. Os capítulos 29, 30 e 31 refletem exatamente o que Jó era. E refletem a declaração divina de Jó 1:8. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro. Deus dizendo, perfeito, imaculado, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Voltando às 4 colocações. Íntegro, ou perfeito, como falamos, fala de uma qualidade interior do coração. Motivação perfeita, como já falamos. Toda a luz que ele havia recebido, fidelidade. Toda a clareza que ele tinha de Deus, obediência. Esse era Jó. Íntegro, perfeito. A mesma palavra. Qualidade interior. Agora, a próxima palavra, reto. Essa fala de conduta exterior. Então, é uma combinação de palavras. Significa que você pode trocar a palavra reto por justo. É a mesma ideia. E nós vamos ver depois aí mais detalhes sobre isso e vai ficar claro. Jó andava em toda justiça, que era fruto da pureza, da integridade e da perfeição do coração dele, diante de Deus. Isso se refletia em atos externos. Então, íntegro no coração interior, perfeito, reto, justiça exterior. A próximo par de palavras faz a mesma coisa. A poesia hebraica faz muito isso. E deixa eu abrir um parêntese rápido aqui para os que gostam de estudar a palavra. A poesia hebraica combina ideias e não sons. Muito mais rica que a nossa poesia em português. Então, se você ler os Salmos, os Provérbios, e mesmo o livro de Jó, em muitas sessões, você vai ver que, por exemplo, o livro de Provérbios, você vai ver que em um provérbio, a parte A do versículo é igual à parte B. Só que as palavras são completamente trocadas, porque a ideia é enfocada por um outro ângulo, ou de uma outra forma. Então a ideia da poesia hebraica é rimar ideias, e não rimar sons, como nós fazemos a rima aí nas nossas poesias, não é? Aquele primeiro verso, talvez, rimando com o terceiro, numa frase de 4 estrofes, não é assim? Então, como termina ali, termina aqui, faz aquela rima de sons. Cantar, falar com não sei o quê, não é? E assim rimamos os sons. Mas a poesia hebraica é muito mais rica. Então, quando lemos essa poesia, o Espírito Santo vai dando interpretação daquela ideia que ele colocou na primeira parte da estrofe, ou do verso, na segunda parte B do mesmo verso. Muito interessante. Ele tirou Jacó do cuidado das ovelhas, ele tirou Davi do cuidado das ovelhas, para ser pastor de Israel, seu povo. Quem são essas ovelhas? São seu povo. Quem é Davi? É o pastor de Israel. Compreendeu? Então a poesia hebraica vai rimando ideias e vai colocando a mesma ideia por um ângulo e uma abordagem diferente. A mesma coisa está acontecendo aqui. Por isso esses livros de poesia na palavra de Deus são tão ricos. Então aqui nós temos esse assunto íntegro e reto. E agora ele é repetido. Temente a Deus e que se desvia do mal. Trouxe a mesma ideia. Temente a Deus é porque ele é íntegro. É porque ele é perfeito. Por que ele é perfeito? Porque suas motivações são perfeitas. Porque ele é tão obediente. Porque ele teme a Deus. Isso é uma condição interior do coração. Agora, por que ele é reto? Por que ele anda de maneira justa? Porque ele, como isso é comprovado, ele se desvia do mal. Então, irmãos, essas 4 qualidades são importantes. Declaração divina a respeito de quem era Jó. Agora, ainda seguindo um pouquinho mais.
Nós vamos precisar de um verso extremamente importante, que o Senhor nos ajude a ver isso com clareza e gastarmos um tempo nele, que será necessário. Tiago. Irmãos, aqui está a chave. Nós reconhecemos que a palavra de Deus, por se auto-interpretar, ela realmente não precisa de nenhum manual para interpretá-la. Claro, há materiais, instrumentos, ferramentas que nos ajudam no estudo da palavra. E graças ao Senhor por ele, graças ao Senhor pelo trabalho dos eruditos, graças ao Senhor por aqueles que o conhecem a fundo as línguas originais e nos ajudam. Mas a Bíblia é auto-interpretativa. Ela é um livro completo. O Espírito Santo interpreta a palavra com a própria palavra. Sempre. Então, se isso é verdade, Isaías diz, capítulo 28 de Isaías, no versículo 10 e no versículo 13, se você quiser conferir depois, não precisa abrir agora, é dito que a palavra do Senhor para o seu povo seria preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Assim é a palavra de Deus. Então, para compreendermos bem o livro de Jó, nós precisamos daquele um pouco lá, do livro de Tiago. Ali está a chave, literalmente, que vai nos abrir a porta para entrar nesse livro de Jó e começar a compreendê-lo. Vamos ler esse versículo importantíssimo. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Que interessante. Livro de Tiago. Tão distante em tempo, em cronologia, de Jó, e ali ele dá a chave para se entender esse livro. Diz assim, no verso 11. Tendes ouvido da paciência de Jó. Iniciando aí um pouquinho para frente do versículo 11. Tiago 5, 11. Tendes ouvido da paciência de Jó. Antes de continuar, vamos chamar a atenção para essa palavra paciência. A palavra melhor aqui não é paciência, mas sim perseverança. Como as palavras têm um sentido muito próximo, elas são traduzidas de uma maneira ou de outra conforme a intenção do tradutor, ou a compreensão do tradutor. Mas, se você estudar a Bíblia e procurar as palavras perseverança e paciência nos seus contextos, você vai ver que elas têm uma pequena diferença interessante. Paciência é uma palavra aplicada nas Escrituras para se referir mais à nossa relação uns com os outros. E perseverança nas Escrituras é uma palavra aplicada mais para se referir à nossa relação com as circunstâncias. Nas circunstâncias nós devemos perseverar, com os outros nós devemos ter paciência. Então, com relação a Jó, o que é focado é a sua perseverança, mais do que a sua paciência. Mas ele teve um pouco de paciência também, porque tolerar aqueles 3 amigos não foi fácil, não é? Mas mais do que tudo, ele precisou de perseverança. O Senhor Deus diz no final desse livro que aqueles 3 juntos falaram dele, de Deus, o que não era reto. Então eram 3 amigos com uma compreensão completamente equivocada. Mas eles fizeram um trabalho que Deus nós temos. Esses 3 equivocados fizeram um trabalho singular. Eles puderam trazer a alma de Jó à superfície, à tona, porque Deus sempre faz isso. Ele usou os 3 equivocados para virar Jó do lado do avesso, não é? E assim também ele continua fazendo nas nossas vidas. Ele usa os equivocados, não é? Para revelar muito do nosso equívoco com relação à nossa visão de nós mesmos. Quem somos, o que realmente temos de Deus. E principalmente nós vamos ver em que estágio realmente nós estamos na nossa vida cristã. Nós vamos ver que Jó estava bem equivocado nisso, né? Por enquanto estamos aí lançando algumas sementes, não se preocupe muito com isso. Depois nós vamos organizar isso durante os outros dias. Mas você vai ver que Jó achava que ele estava no outono da vida dele, capítulo 29, o capítulo da autoglorificação. Ele achava que ele estava na estação frutífera. E depois você vai ver por quê. Leia o capítulo 29. Mas a conclusão que ele chegou, e que Deus deixa claro nesse livro, é que longe de estar na maturidade da sua vida, Jó estava na adolescência. Ele era um adolescente achando que era homem adulto. Mas era um adolescente, lembre-se, um adolescente perfeito. Mas era perfeito naquele nível onde ele estava.
Isso é outra coisa importantíssima de nós compreendermos, né? Perfeição, e reforçando, não estamos falando de assunto de ser sem pecado. Estamos falando de um assunto de ser adulto, ou de ser completo, ou de ser maduro. Esse é o sentido de perfeito. Perfeição, na palavra de Deus, não é algo estático. Perfeição é sempre algo dinâmico. Vamos colocar isso com outra frase. Perfeição, segundo a Bíblia, quando Deus nos chamou para sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celeste, não foi assim que ele disse? Essa perfeição é descrita nas Escrituras em níveis. Isso significa que nós podemos ser perfeitos em um nível, e que nível é esse? Sermos fiéis à luz que nós temos alcançado. Então Jó era perfeito no seu nível, mas não na intenção última de Deus. E esse última aqui é uma palavra importante, porque é ela que aparece em Tiago 5:11. Vamos olhar essa palavra aí? Olhe lá. Tendes ouvido da paciência, então aqui talvez seria melhor perseverança de Jó, e vistes que, qual é a palavra agora, irmãos? Fim. Essa palavrinha-chave. Fim. A questão é que Jó achava que ele já era uma árvore frondosa e frutífera, e estava no outono da sua vida, mas aos olhos de Deus ele ainda era um adolescente. Então o Senhor pegou esse adolescente, mexeu com ele. Amanhã nós vamos projetar um esboço, que não foi possível ainda projetar hoje, um grande esqueleto do livro de Jó em termos de redemoinho. Porque o Senhor, quando vai concluir esse trabalho na vida dele, Deus mesmo, não Eliú, que também representa o falar de Deus, representa o Espírito Santo mais especificamente, vamos ver isso depois. Capítulo 32, Eliú começa a falar, vai até o capítulo 37, são 6 capítulos, falar do Espírito Santo, muito precioso, mas ainda não é o falar específico e final e definitivo de Deus mesmo, como que face a face com Jó. Isso começa a acontecer no capítulo 38, quando diz que Deus, do meio de um redemoinho, falou com Jó. E não acho que esse redemoinho em Jó é algo circunstancial, porque o Senhor poderia falar de muitas maneiras. Você lembra que Elias achou que ele estava falando no fogo, que ele estava falando da tempestade, não é assim? Ele podia usar qualquer uma dessas figuras. Por que o redemoinho? Porque o redemoinho fala de uma vida ascensional. Como que um redemoinho trabalha? Assim. Tirando tudo aquilo que está em um nível mais baixo e aspirando para um nível mais alto. Esse é o trabalho do redemoinho. Que lindo. O Senhor ter escolhido o redemoinho para falar com Jó. E não o fogo, nem a saraiva, nem a tempestade, mas o redemoinho. Porque esse é o livro de Jó. O redemoinho transformador de Deus. Então, o que significa esse redemoinho? Pense numa mola, um trabalho helicoidal. Significa que enquanto estamos aqui na primeira volta dessa mola, nós podemos e devemos ser perfeitos nesse nível. De novo, a palavra de Paulo em Filipenses 3. Por favor, deixe Tiago aí um pouquinho, para ficar claro. E abra Filipenses 3. Nós já citamos esse texto 3 vezes até agora e não abrimos ainda esse texto. Queria que você olhasse para ele. Filipenses 3. Já voltamos ao versículo de Tiago. Veja o que diz em Filipenses. Filipenses 3, 12. Olhe com cuidado. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido, o que Paulo diz aqui? Perfeição. Lembre-se, maturidade. Paulo mesmo não se considerava alguém que tinha chegado num nível elevado de maturidade espiritual. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Que lindo verso, né? Ele está usando aqui como que uma linguagem dupla, né? Ele diz, eu prossigo para conquistar aquilo que me conquistou, ou aquele que me conquistou. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Bem diferente de Jó. Jó julgava tê-lo alcançado. E está já aí no outono da sua vida, como nós falamos. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Lembra a palavra que nós lemos em Tiago? Qual foi? Tendes ouvido da perseverança de Jó, e que fim o Senhor lhe deu.
fim. Paulo aqui trocou o fim pelo alvo, a mesma coisa, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana. Essa palavrinha aqui, soberana, nesse nosso verso, traduzido assim, acho que na maioria das versões presentes aqui, ela também tem o sentido de vocação ascensional. Muito interessante. Ascensional. Ou seja, ser chamado de um nível inferior para um nível, um chamamento ascendente, para um nível superior. Por isso, 2 Coríntios 3 diz assim, contemplando como por espelho a beleza, a glória do Senhor. Nessa contemplação, algo acontece conosco. Se nós não perdemos o foco, se nós não nos desviamos de Cristo mesmo, não perdemos Cristo nem nas Escrituras, nem na igreja, nem na obra de Deus, não é? Mas contemplamos a Cristo mesmo, sua glória, e então nós somos transformados de glória em glória. Por que essa expressão de glória em glória? Por causa do redemoinho transformador de Deus. Por causa da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou ascensional vocação. Nós saímos de um nível de glória, onde podemos ser perfeitos, andando de acordo com a luz que nós já alcançamos, então nós vamos para um outro nível de glória. Vamos trocar essa frase por outra, que é exatamente igual. Nós passamos de um nível inferior de semelhança com Cristo, para um nível mais alto de semelhança com Cristo, e outro nível ainda mais alto de semelhança com Cristo, porque esse é o grande mistério da piedade. Para isso nós fomos chamados. Aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então nunca podemos perder esse foco de vista, porque ele é a chave que abre o livro de Jó. Filiação. Continuando o texto. O prêmio da soberana ou ascensional vocação de Deus. Você sabe que essa palavra vocação é usada várias vezes no Novo Testamento, de uma maneira muito bonita. Em 1 Coríntios capítulo 1, por exemplo, lá depois do verso 21 em diante, 1 Coríntios 1, Paulo fala assim, reparai na vossa vocação. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos de nobre nascimento, nem muitos poderosos, lembra-se? Mas Deus escolheu as coisas fracas do mundo, as que não são, as desprezíveis, as loucas. Se nós queremos saber por que Deus nos chamou, está aí uma boa explicação, é porque nós éramos loucos, então Ele nos chamou. Nós éramos desprezíveis, então Ele nos chamou. Nós éramos fracos, então Ele nos chamou. Para envergonhar aqueles que se julgam sábios, fortes, poderosos, para que ninguém se glorie em si mesmo. Mas aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Isso é 1 Coríntios capítulo 1. Então fala dessa nossa vocação, a soberana vocação. Pedro também fala dela, 2 Pedro 1, ele diz, procurai com diligência confirmar a vossa vocação e eleição. Há um verso lindo em Hebreus 3:1, que diz assim, santos irmãos que participais de uma vocação celestial. Vocação celestial. Esse é o trabalho do redemoinho. Não é? Soberana vocação, vocação celestial. O Senhor quer nos levar em níveis de glória em glória. Aquelas duas preposições, o de e o em, na língua original, são interessantes. Ela fala exatamente isso, de você deixar um nível aqui e entrar em um outro nível ali. De glória em glória, na sua própria imagem. O Senhor Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. E contemplando essa glória do Senhor, somos transformados na sua imagem. Quem faz esse trabalho? Pelo Espírito do Senhor, diz 2 Coríntios 3,18. Né? Então essa é a linha central do livro de Jó. E explica todo o trabalho do Senhor com Jó. Continuando, verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos, já citamos esse versículo, agora estamos lendo. Todos que somos adultos, todos que somos maduros, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, Deus também disto vos esclarecerá. Veja como ele conclui. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, ou com a luz que temos alcançado. Então isso é perfeição, naquele nível. Só que como a perfeição é dinâmica e não estática, então o Senhor nos chama para a perfeição em um nível, da perfeição em um nível para a perfeição em um outro nível superior. Vamos colocar isso de outra maneira, irmãos. Quem sabe vai nos ajudar na compreensão nossa da vida cristã.
Às vezes nós achamos, por exemplo, que arrependimento é coisa do passado, quando nós conhecemos o Senhor. E nós citamos até versículos. Hebreus 6, por exemplo, fala assim: não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e fé em Deus, juízo eterno, batismo, imposição de mãos, isso faremos se Deus permitir. Deixemos levar para o que é perfeito. E compreendemos errado o que está escrito ali. Na verdade, todas essas verdades essenciais da palavra, o arrependimento, a confissão, o entendimento da cruz, o perdão de pecados, o valor do sangue, o valor da cruz e muitas verdades, nós as compreendemos de maneira ascendente. Assim é a escola de Cristo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós éramos nécios, nós não víamos nada, nós éramos cegos. Então o Senhor nos introduziu na primeira volta da mola, compreendeu? Primeira volta, o primeiro aro da mola, Ele nos colocou aqui. Então nós vamos entender arrependimento, sangue de Cristo, confissão de pecados, quem é Deus, quem sou eu. Então a partir daí, o Senhor nos pede fidelidade. Ande de acordo com isso que você viu. Se andamos, então Ele vai nos levar a dar um pulo, um degrau a mais. Aí nós vamos andar nas mesmas verdades. Arrependimento, o sangue de Cristo, a cruz de Cristo e assim por diante. Só que agora em um nível mais alto. Que lindo isso. E nós vamos em nível, em nível, em nível, e passando pelas mesmas verdades e com uma compreensão cada vez mais clara. O Paulo, que escreveu Coríntios, realmente era entre aspas, um Paulo diferente do que escreveu Efésios. Não era? Quando ele escreveu Efésios, ele tinha muito maior compreensão do sangue, da cruz, do novo homem, coisas que nem sequer ele menciona em Coríntios, como novo homem, por exemplo. Então, de glória em glória, mas andemos de acordo com a luz que já alcançamos. Então, como esse trabalho é tão claro e tão definido de Deus, nós não podemos nos enganar nele. Se Jó estava em um nível e ali se via perfeito, então ele não poderia ter feito o que ele fez. Ele interpretou esse nível como sendo o nível final. Ele não usou as palavras de Paulo, dizendo, não que eu já tenha obtido a perfeição, né? Mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Prossigo, né? Para a ascensional vocação de Deus. Então, esse é o texto filipenses que nós citamos. Agora vamos voltar para Tiago, onde nós estávamos. E reforçarmos um pouco mais daquela chave importante lá. Tiago capítulo 5, verso 11. Tendes ouvido da perseverança de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor, que frase linda, irmão. Por favor, olhe para a sua Bíblia. Porque o Senhor é cheio, cheio. Não apenas Ele tem misericórdia, Ele é cheio. E não apenas cheio de misericórdia, mas de terna misericórdia. Compreendeu esse versículo? Não diz porque Deus é misericordioso. E nem diz porque Deus tem terna misericórdia, que já seria maravilhoso. Mostra que as misericórdias dele são entranhadas, são ternas, mas ainda vai mais, além. Ele é cheio de terna misericórdia. Olha, irmãos, algo está acontecendo aqui. Nós estamos vendo que o assunto aqui, que o Espírito Santo levantou, é Jó, exclusivamente Jó, no versículo 11. Então nós temos o livro dele aqui, lá como o pano de fundo, desse verso 11 de Tiago. E Tiago está dizendo, pelo Espírito Santo, que o que Deus fez com Jó é um espetáculo que mostra que ele é cheio de terna misericórdia. Ah, nós nunca falaríamos isso lendo aquele livro, de maneira nenhuma, não é? Mas é isso que ele é, cheio de terna misericórdia. Irmão, vamos colocar uma figura, já adiantar isso aqui, uma figura, para tentar entender por que ele é cheio de terna misericórdia. Uma ilustração. É dito que um pintor pintou a maior obra-prima da sua vida, a maior. E na medida que ele pintava, ele mesmo estava suando frio, porque ele estava vendo o que estava saindo das suas mãos e da sua inspiração. Então ele pintava aquele quadro. E estava concluindo, e ficando ali entusiasmado e inchado. E quando ele concluiu aquele quadro, um pintor, aprendiz, estava contemplando o seu mestre pintar ali do seu lado. Quando esse mestre completa esse quadro, ele está no seu ateliê, em um mezanino, um andar mais alto na casa. Então ele completa aquele quadro que estava no cavalete,
E ele levanta da sua cadeira e vai dando passos para trás, para poder contemplar aquela obra em um ângulo mais apropriado, e não ali colado nela, para que ele veja a beleza daquilo que ele fez. Então ele se levanta da sua cadeira e vai dando passos para trás, fixo na sua obra-prima. Então o que faz aquele aprendiz? Ele pega uma vasilha de tinta e joga assim no quadro. E aquele pintor para imediatamente. Ele diz assim, mas olha o que você fez, você estragou a obra-prima da minha vida. Ele diz assim, eu estraguei a obra-prima para que você não morresse. E quando ele olha para trás, ele vê que ele estava a um passo de despencar lá de cima. Se ele desse mais um passo, ele perderia sua vida. Assim foi com Jó. Jó estava olhando para ele mesmo, aquela obra-prima, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele estava tão embriagado consigo mesmo que Deus jogou uma lata de tinta na sua pintura, para que ele visse que ele era apenas um adolescente, achando que era um homem tão maduro e que conhecia tão bem a Deus. Sabe a conclusão que ele chega? Nós já lemos o seu capítulo 42. Eu te conhecia, sim, eu te conhecia. Ele não era um bebê espiritual. Nós vamos ver detalhes nesses dias que estivemos juntos, que ele não era um bebê espiritual, mas ele estava longe de ser um adulto, era um adolescente. Então eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E qual a conclusão? Muito lindo. Jó 42:6. Ele diz, por isso, tão significativo esse por isso, irmão. Quando os olhos seus olhos foram abertos para ver Deus de uma maneira mais nítida, então ele diz, é por isso, agora, eu me arrependo. Veja, arrependo. E ele usa uma palavra ainda mais significativa, me abomino. Arrependimento significa, sim, em primeiro plano, essa mente mudada, principalmente a respeito dele mesmo. Em primeiro lugar, a respeito de quem Deus era. Ele viu a glória de Deus lá no redemoinho, nós vamos ver o que Deus falou para ele ali, e o que significou o trabalho do redemoinho em 2 rodadas. O Senhor dá uma primeira rodada em Jó, põe Jó naquele redemoinho e vira Jó de ponta cabeça. Mas isso é só a primeira parte, vai até o capítulo 40. Depois Jó reage bem a essa primeira rodada. E como ele reagiu bem, então Deus dá uma segunda rodada com ele. Né? E aí é do capítulo 40 até o capítulo 41, parte final. Muito interessante. E quando conclui essas 2 rodadas, Jó está não só de ponta cabeça, mas está do lado do avesso também. Ele diz, agora os meus olhos te veem. Eu me arrependo, ou seja, minha mente está mudada sobre ti e sobre mim. E me abomino. A palavra abomino, Jó 42:6, na língua hebraica, é muito forte. Ela, invariavelmente na Bíblia, é aplicada quando o assunto ídolos está envolvido. Por exemplo, há um verso que diz que a idolatria é abominação aos olhos do Senhor. Então, quando Jó disse, eu me abomino, o que ele está dizendo? Vamos mudar a frase dele? Eu era, por natureza, um idólatra. Eu adorava, apreciava e contemplava minha justiça, minha integridade, minha pureza, minha perfeição e minha beleza. Agora eu me abomino no pó e na cinza. Então, irmãos, esse verso, capítulo 42, mostra o que Jó agora via com clareza. Então, confirmando o que Tiago disse, que fim o Senhor lhe deu. E quando olhamos esse livro todo agora, do capítulo 1 a 42, então nós podemos chegar à conclusão, sim, de Tiago, pelo Espírito Santo. O Senhor é cheio de terna misericórdia. Vamos colocar isso na linguagem do Novo Testamento, de acordo com o plano de Deus claramente revelado no Novo Testamento. Deus não vai se contentar em que nós sejamos puramente adolescentes espirituais. Ele deseja ver com nitidez o caráter de Cristo formado em nós. Com nitidez. Não basta que tenhamos algo do caráter de Cristo formado em nós. Esse, na verdade, também é o grande chamamento do livro de Hebreus. Para nós avançarmos para a plena maturidade. E também Paulo, em Efésios 4, diz a mesma coisa. Nós somos chamados para a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro. Esse era o Jó, nós vamos ver.
Então o Senhor, sim, é cheio de eterna misericórdia. Porque há duas opções nesse livro de Jó. Ou Jó permanece nessa esfera do chamado helicoidal de Deus em que ele estava, e Deus o deixa ali, íntegro, reto, perfeito, justo, contente consigo mesmo, refletindo algo de quem Deus é, algo da beleza do Senhor, mas longe da plenitude. Ou então Deus mexe na vida de Jó, para mostrar quem ele era, diante de quem Deus era, e então eleva Jó a algo que ele sequer sabia que existia. Por isso ele diz, agora os meus olhos te veem. E sabe, irmãos, como que nós podemos chamar esse processo? Genuína libertação. O último cativeiro prático, excluindo a morte, como Paulo diz em Coríntios 15, né? Que o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas podemos dizer que o último cativeiro do qual nós experimentamos verdadeira liberdade tem um nome de 3 letras, EGO, ego. Esse é nosso último cativeiro. O ego é tipificado de várias maneiras na Bíblia. Uma delas, o filisteu. Muito interessante. O filisteu é uma figura do eu, muito particular na tipologia do Velho Testamento. E é interessante o que acontece com o filisteu. Se você conhece a história, você sabe que o filisteu saiu do Egito e foi para Canaã. Igual o povo de Israel. Só que o filisteu foi por caminho de terra seca. O filisteu não passou pelo Mar Vermelho aberto e o filisteu não passou pelo Rio Jordão. Compreende o que isso quer dizer? O filisteu tipifica imitação espiritual. E também tipifica o nosso ego. O que o Mar Vermelho fala? Nosso batismo em Cristo. Todos nós já passamos por ele. Todos confessamos o nome do Senhor Jesus, fomos batizados no Senhor Jesus, Romanos capítulo 6. E até mesmo incluídos na sua morte. Isso ocorreu conosco. E daí? E daí nós temos todo um deserto pela frente. Para quê? Para que aconteça conosco o que aconteceu com Jó. 10 vezes o povo de Deus murmurou no deserto. Quiseram até levantar líderes no meio deles para levá-los de volta para o Egito. E fizeram uma coisa lá que disseram que era o Deus deles, que os tinha tirado do Egito, no capítulo 32 de Êxodo, o bezerro de ouro. Depois disso, toda aquela geração morre no deserto, se prostra, cai. E Josué e Caleb, da primeira geração, são os únicos que, com a segunda geração, passam a segunda água, o Jordão, que agora não significa batismo. Batismo já aconteceu. Batismo está tipificado em Mar Vermelho, porque é interpretado em Coríntios 10. Passaram pela nuvem e pelo mar e foram batizados com respeito a Moisés. 1 Coríntios 10. E beberam daquela rocha que os seguia, de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Então, o Rio Jordão não tipifica batismo no sentido do Mar Vermelho. O Rio Jordão tipifica o quebrantamento do ego. Significa que nós nunca iremos entrar nas riquezas insondáveis de Cristo, naquela terra que emana leite e mel. Canaã, na Bíblia, não é apenas uma figura de Cristo. Temos que pôr mais uma palavrinha aí para sermos mais precisos. Canaã é uma figura da plenitude de Cristo. Compreendeu a diferença? Porque maná também é uma figura de Cristo. E o povo comeu maná no deserto. O cordeiro da Páscoa, lá no Egito, que foi morto lá, também é uma figura de Cristo. Nosso cordeiro pascal que foi imolado. Então a terra de Canaã também é uma figura de Cristo, mas diferente de todos isso que nós citamos aqui. Da rocha, da água, do maná, do cordeiro. Canaã tem um significado além, especial, particular, porque Canaã é a consumação de tudo que havia acontecido antes. O maná é para Canaã, o sangue do cordeiro é para Canaã, a água é para Canaã. Canaã é a plenitude de Cristo. Canaã tem a sua contraparte espiritual em Efésios 4,13. Até que todos cheguemos. Isso é Canaã. Enquanto isso, comendo maná, Cristo. Bebendo da água, Cristo. Não é? Seguindo a nuvem, Cristo. Não é? Até que todos cheguemos. A plena varonilidade. Compreendeu, irmão? Está claro esse processo agora? Ascensional. A plena varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Veja essa frase. Plenitude de Cristo. É isso que Canaã tipifica. Então, é aqui que Tiago encerrou o seu versículo.
Deus, o Senhor, é cheio de terna misericórdia, já terminamos o versículo, né? Falta só a última palavrinha aí. E compassivo. Também não vamos perder o valor dessa palavra. Compassivo. O que significa compaixão? Pode separar a palavra em dois que você vai acertar. Compaixão. O que significa? Sofrer juntamente. Alguém que é compassivo é alguém que sofre junto com aquele que sofre. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, nosso Senhor diz. Isso é ser compassivo. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que quando Jó sofreu, quem sofreu? Deus. Porque quando o filho sofre, quem mais sofre? O pai. Hebreus 12. Ele disciplina aqueles que ama e açoita todos que recebem no filho. Irmãos, nosso Senhor disse que a nossa paternidade não pode se comparar com a dele. Porque nós somos pais imperfeitos, não é? Mateus. E ainda assim sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, como nosso Senhor diz. Muito mais o Pai Celestial. Então faça essa comparação. Se nós somos minimamente pais bons, amorosos, que amam os nossos filhos, que querem formar caráter neles, ou quanto aquela vara dói na nossa mão, antes de doer na carne dele, não é? Muito mais o nosso Pai Celestial. Por isso diz, ele é compassivo. Essa é uma característica, sobretudo, desse nosso Deus que é amor. Porque o amor tudo sofre. Então, que lindo olhar o livro de Jó pelo ângulo do Espírito Santo. Não é sofrimento, úlceras, febre, pele escamando, insônia. Nós vamos ver vários sintomas aí da enfermidade de Jó. O livro é muito preciso. Não é isso que nós vamos ver naquele livro. Nós vamos ver que o Senhor é cheio de terna misericórdia. E que Ele sofre junto. Até que Ele veja o quê? Ele veja o reflexo da face dele mesmo na face daquele no qual Ele está trabalhando. Que maravilhoso, irmãos. Esse é nosso Deus incansável. Sabe qual vai ser o resultado desse processo? Me permita de novo abrir aqui um pequeno parênteses necessário. Filiação. Queridos irmãos e irmãs, preste atenção aqui. Filiação é uma das maiores verdades jamais reveladas na Bíblia. Ela é um fio de ouro que vai de Gênesis a Apocalipse. Por isso Adão é chamado de filho de Deus, quando é descrita a genealogia dele em Gênesis capítulo 5. Adão, filho de Deus. E quando você vai lá em Apocalipse, serão filhos e filhas. Eis o tabernáculo de Deus sobre os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. Filiação. O que significa filiação? Ruiostesia. Significa que o Espírito Santo irá gerar vida naqueles que não tinham vida, estavam mortos em delitos e pecados, e o Espírito Santo vai continuar trabalhando naqueles que ele gerou vida, para que eles sejam plenamente formados à imagem do Filho. Isso é filiação na Bíblia. Muito lindo você ver que o Senhor tornou Maria Madalena. Isso, irmãos, para mim soa de uma maneira tão impressionante. Não sei para você. Quando o nosso Senhor Jesus ressuscitou e apareceu naquele jardim do sepulcro, Maria não o reconheceu, achou que era o jardineiro. Mas quando ela o reconheceu, você se lembra o que ela fez? Ela se lançou aos pés do Senhor e o abraçou. Lembra-se? João 20, verso 15 em diante. Aí ele disse assim para ela: mulher, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ele teria que fazer isso, porque o propósito de Deus era filiação. Se ele não subisse para o seu Pai e ocupasse aquele lugar no trono, nós não poderíamos receber o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esse é o Espírito de adoção, de Romanos 8, de Efésios 1 e de Gálatas 4. Anote esses 3 capítulos, para você ler depois. Efésios 1, Romanos 8, Gálatas 4. Esses 3 capítulos falam sobre o Espírito de adoção. A ideia é a filiação. Romanos 8, nós gememos no nosso íntimo, nós que já somos cristãos, que temos o Espírito, que testifica o nosso Espírito, que nós já somos filhos de Deus, mas ainda gememos, aguardando a adoção de filhos, vírgula, a redenção do nosso corpo. Porque a redenção do nosso corpo vai ser a evidência clara de que Deus completou esse propósito, que passou pelo nosso espírito, que atingiu a nossa alma e que vai chegar até o nosso corpo e nos glorificar.
para sermos semelhantes ao corpo da sua glória. Filipenses 3. Então, Romanos 8, Efésios 1, diz que ele nos chamou para filhos de adoção. Esse é Efésios 1, 3, 4, 5. Nos predestinou em amor para filhos de adoção, de novo a mesma ideia. E Gálatas 4, deixe-me citar também rápido para você, que diz assim: enquanto um herdeiro é menor, criança, em nada difere de escravo, mesmo ele sendo senhor de tudo. Você compreendeu o que Paulo quer dizer? O que o Espírito Santo quer dizer? Nós somos herdeiros. Nós já estamos em Cristo. Nós já temos a vida de Cristo. Mas enquanto os herdeiros são menores, em nada eles diferem de escravos, mesmo eles sendo senhores de tudo. Que figura, irmão. Então Paulo usa o contexto da cultura grega ali, e não judaica, em Gálatas. Ele está escrevendo para gregos. Então ele diz assim: esse menino herdeiro, que tem direito a tudo, mas é uma criança, ele vai ser entregue a tutores. Você lembra de Gálatas 4? E curadores, até o tempo determinado pelo pai. Qual é esse tempo? Quando ele chegue a hora da cerimônia de ruiostesia, onde ele vai ser apresentado como agora alguém capaz de assumir o nome da família, os negócios da família, administrar na família. Então agora ele não é um herdeiro menor, agora ele é um herdeiro maior. Então agora ele não é mais escravo. Ele saiu daquela posição de tutoria, de curadoria, e agora ele atingiu maturidade. Então ele pode ser representante dos negócios e dos assuntos do Pai. Nosso Senhor Jesus, com 12 anos, ele disse aos seus pais que o procuravam quando foi deixado para trás naquela caravana: não sabíeis que a mim me competia cuidar dos negócios do meu Pai? Já com 12 anos. Não é? Então a vida dele foi avançando, até que com 30 anos, a unção do alto sobre o Jordão. Então ele vai cuidar dos negócios do seu Pai, agora de maneira absoluta, plena. Para isso nós fomos chamados. Isso é filiação. Então o Senhor falou para Maria Madalena, voltando ao texto, preste atenção: mulher, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai. Relembrando então, ele precisava subir lá, porque é de lá que ele ia derramar o Espírito do seu Filho, Gálatas 4, para que nós recebêssemos adoção de filhos. Então ele continua: mas vai ter, mulher, com os meus irmãos, e dize-lhes, escute, Maria Madalena, que lindo, uma mensageira, uma pregadora, de uma mensagem de 2 versos, mas que falava tudo, em síntese. Dize para os meus irmãos: eu subo para o meu Pai e o vosso Pai. Filiação. Meu Deus e o vosso Deus. São 2 linhas: filiação e sacerdócio. Sabe qual é o tema de Hebreus? Hebreus capítulo 5, versículo 5 e versículo 6. Tu és meu filho, tu és sacerdote para sempre. Qual é o desejo de Deus? Que nós sejamos filhos sacerdotes. Como que nós podemos exercer esse sacerdócio de maneira agradável a Deus? Se nós estamos avançando para a plena filiação. O que é avançar para a plena filiação? Cristo sendo formado em nós. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Isso é filiação. Compreende, irmão? Experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é filiação. Isso requer de nós um trabalho particular do Espírito Santo, para que nós não sejamos regenerados, mas não andando em não conformidade àquilo que Cristo é, com o caráter daquele único que agrada ao Pai. Então, filiação é um processo que começou com o novo nascimento. Por isso que nós não podemos, quando pregamos, ter o foco da nossa pregação, presta atenção no que estamos falando, no novo nascimento. Porque o novo nascimento não é foco. O foco é o propósito eterno de Deus, para o que Ele nos chamou. Agora, para confirmarmos isso, nós vamos usar 2 palavras. Jó capítulo 42, já estamos encerrando o tempo por hoje. Jó capítulo 42, o versículo que nós já lemos, versículo 1, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus, você lembra qual é a palavra? Planos, pode ser frustrado. Planos plural.
Irmãos, qual a diferença entre plano e propósito? De novo, vamos tentar explicar com uma figura, para nos ajudar. Nós temos um propósito de construir um edifício. Mas para concluir esse propósito, ali está o nosso foco. Nós temos a maquete, né? Nós temos os detalhes, nós já visualizamos aquilo que nós queremos. Assim que o arquiteto trabalha, né? Ele já tem tudo aquilo na mente dele. É isso que eu quero, detalhes. Esse é o propósito. Agora, para atingir esse propósito, planos. Plano elétrico, plano hidráulico, plano estrutural, compreendeu? Então o Senhor usou na vida de Jó o que ele chamou de planos. Aqueles 3 amigos eram planos de Deus. Elifaz tinha um plano, Bildade tinha um outro plano, Zofar tinha um outro plano, Eliú tinha um outro plano. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas a palavra de Tiago, o fim era único, para o qual o Senhor usou todos os planos. Irmãos, por que nós vivemos uma vida tão infeliz muitas vezes? Sabe por quê? Aqui está um motivo. Nós dividimos nossa vida em compartimentos. Compartimento do trabalho, compartimento do... Agora nós usamos bonés diferentes. Nós acordamos de manhã e colocamos boné do patrão. Primeiro boné do marido, né? Levantamos de manhã, bonézinho de marido. Aí vamos sair para trabalhar, deixa o boné do marido em casa, põe o boné do patrão. Aí voltamos para casa, o boné do marido de novo. Aí vamos para a reunião, o boné do irmão, não é? Aí vamos compartilhar a palavra, o boné do pregador, não é? E nós dividimos nossa vida em compartimentos. Por isso nós somos tão frustrados. O desejo de Deus é que tudo que opera em nossas vidas, todas, aqui nós vamos saber muito bem grego, para a gente entender essa palavra todas. Sabe o que significa essa palavra todas no grego? Todas. Todas as coisas operam juntamente. Esses são os planos. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Elifaz não frustrou Deus, Bildade não frustrou. Falaram de Deus o que não era reto, ele mesmo disse. Mas não frustraram os planos de Deus. Não é maravilhoso, irmão? Não é maravilhoso? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque eles foram usados pelo Senhor. Para então levar Jó de um nível para outro nível, o nível que ele chamou de agora. Os meus olhos te veem. Ah, que maravilhoso, irmão. Isso é ser cristão. Nós não estamos na mão de destino, nós não estamos na mão de pessoas, nós estamos na mão de, mas eu fiz uma escolha errada lá no passado, agora eu estou arcando com isso até hoje. Quem sabe nós olhamos nosso casamento assim, né? Eu casei precipitado, e agora eu estou casado, eu tenho que ser fiel e conduzir o meu casamento. Como o Senhor precisa mudar a nossa visão. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Casamento não é para o nosso prazer. Mesmo que tenha sido o casamento mais acertado do mundo, ele vai perder o propósito se nós o vermos assim. Porque Efésios 5,31 diz assim, eis porque o homem deixará pai e mãe. E não é para ele ter prazer no casamento simplesmente. É porque o casamento dele foi desenhado para representar algo maior do que o casamento dele, que é Cristo e a igreja. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe. Não é? Então, compreende? Não importa em que tipo de relacionamento você esteja introduzido. Sim, pode ter sido pelo seu erro. Sim, nós somos culpados dos nossos erros. Precipitações, irresponsabilidades e muita coisa mais. Essa é a nossa responsabilidade. Mas tem algo que trabalha aqui sobre ela, que não a anula, mas a usa. Deus é soberano sobre os nossos caminhos. E também é soberano sobre os nossos descaminhos. Mas isso nunca torna Deus autor do pecado. Porque Ele nunca nos induz a pecar. A responsabilidade é só nossa. Mas a soberania é só dEle. Graças ao Senhor. Então, irmãos, quando o Senhor faz aquele questionário para Jó, vamos parar aqui hoje. Quando Ele faz aquele questionário para Jó no capítulo 38, 3 ou 4 coisas ficam absolutamente claras, que Jó não compreendia. A primeira delas, Deus é soberano. Essa verdade precisa ser escrita no nosso coração de maneira mais profunda. Se ela não for, nós vamos viver vidas irritadas. Nós vamos viver vidas controladoras. Um desejo insano de governar tudo e de governar todos. Tudo que foge ao nosso controle nos irrita profundamente. Por quê? Porque nós não cremos que Deus é soberano. Esse é o motivo. Então Jó viu que Deus era soberano. Mas
Jó viu que esse soberano era sábio, não era um soberano tolo, um soberano arbitrário. Ele achou que era enquanto ele sofria. Nós vamos ver detalhes do livro. Jó achou que Deus era todo-poderoso, arbitrário. Mas quando Deus falou com ele, ele viu que ele era um soberano sábio, não arbitrário. Mais um item. Não apenas soberano sábio, mas soberano sábio amoroso. Esse foi o último que Jó viu. Por isso ele fala, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo o que ele faz com amor. Porque ele não pode, nem que ele queira, fazer sem amor. Porque Deus é amor. Então Jó também compreendeu isso. Então ele termina esse livro de uma maneira tão linda, irmãos, com essa frase, eu me arrependo. Ah, e como ele se arrependeu. Porque ele falou tanta coisa inadequada, tanta coisa equivocada. Eu me arrependo. E eu me abomino. Ele está dizendo, em outras palavras, então, ao invés de adorar a ti, eu adorava a mim. Então eu me abomino no pó e na cinza. Porque agora os meus olhos te veem. Que lindo, irmãos. E sabe por que o livro fala sobre a mudança de cativeiro? Mudou o Senhor a sorte de Jó. Talvez a maioria das nossas versões, a ideia transmitida é essa aí. Mas a palavra sorte realmente não é uma palavra boa. A palavra exata ali é cativeiro. O Senhor trocou o cativeiro de Jó. Jó era cativo de quem? Dele mesmo. Agora ele realmente se tornou um cativo do seu amor. Do amor de Deus. Esse é o propósito do Senhor. Nunca a cruz de Cristo visou que nós fôssemos livres na acepção nossa de livres. A acepção nossa de livres é livres para nós. Livres então para vivermos, livres para termos projetos, livres para termos planos e Deus para ser sócio desses planos. Isso é um negócio bom demais. Há um livro em muitas literaturas evangélicas, livros escritos, né? Interessante que tem livros que são escritos só para empresários. É engraçado isso, né? Só os empresários cristãos podem ler esses livros. Tem um deles que chama assim, Deus é o dono do meu negócio. Mas não tem sócio melhor, não é? Mas Deus realmente não é isso. Ele não pode ser usado como meio, ele não se põe de sócio, né? Porque ele é soberano absoluto. E a nossa liberdade está em compreender isso. Porque então nós podemos entrar no descanso de Deus. Nós vamos ler alguns versos amanhã e nos outros dias muito especiais. Já vou te adiantar uma coisa. Sabe o que Jó compreende depois que ele passa pela experiência dele? Que vivendo toda essa glória, nesse nível, como nós falamos, esse nível inicial, esse nível do adolescente, espiritual, vivendo toda a glória que ele viveu, ele achava que tinha chegado ao cume, como nós já falamos. Mas sabe o que é dito logo no início do seu livro? Ele fala assim, o que eu temia me sobreveio. Você lembra desse versículo? Isso mostra que ele não era livre. Ele estava agarrado àquilo que ele tinha com todas as suas forças. E ele temia. O que ele temia? Perder as dádivas, bênçãos e assistência desse Deus justo e com o qual ele se relacionava da maneira mais perfeita e plena que ele conhecia. E Deus disse, é assim mesmo, esse é o meu servo Jó. Então você vê que o problema não está aí. Mas o problema está na maneira de Jó ver e se relacionar com Deus, né? Então, irmãos, esse livro realmente passa por caminhos muito preciosos para expor nossa relação com o Senhor, expor quem nós somos e nos ajudar a compreender o Deus da Bíblia. Soberano, sábio e amoroso. Um Deus que tem planos plurais, multiformes, multifacetados, mas um único fim para todos os seus planos. Então, Tiago 5,11, que fim o Senhor lhe deu? Jó 42,1, nenhum dos seus planos. Por que isso? Porque todos os teus planos, todas as coisas, cooperam para o bem, singular, e não os bens. O bem daqueles que amam a Deus. Qual é o bem? Que sejamos conformados para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus não perderá a linha do seu propósito. Mas, irmãos, o melhor que nós podemos fazer é nos alinharmos com a linha de Deus.
Do contrário, nós vamos nos achar como Saulo de Tarso. Bem a maneira de Saulo de Tarso. Recalcitrando contra os aguilhões. Porque nosso Deus é tão amoroso e tão tremendo, que Ele nunca vai inverter seu propósito. Ele sempre vai manter esse propósito como um aguilhão no nosso calcanhar. Se nós nos alinharmos com Ele, nós vamos avançar rápido. Mas se não nos alinharmos, nós vamos sangrar, como aqueles bois bravos, sendo tocados com um aguilhão, não é? Se esbravejando e dando coices, mas o aguilhão continua aguilhão, firme, determinado, porque tem um propósito. Não, é aqui que você vai arar. Você não vai fugir para lá, não. É aqui que tem que ser arado, não é? Então, irmãos, quantas dores e tolices, né, nós evitaríamos se o Espírito Santo nos desse revelação, entendimento a respeito desse propósito eterno de Deus. Então, os assuntos da nossa vida deixariam de ser dicotomizados. Nós deixaríamos de ter compartimentos fechados para isso, para aquilo e para aquilo. Viveríamos vidas integrais, de Deus, em Deus, para Deus. Vamos deixar por aqui hoje. Amanhã, então, com a ajuda do Senhor, nós vamos entrar agora mais dentro do livro e observar alguns detalhes, então, dos caminhos de Deus, plurais, dentro do livro de Jó. Como que ele mexeu com a alma dele e mexe com a nossa. Você sabe que aqueles 3 amigos de Jó, eles vão claramente representar. Se você leu com atenção o discurso de cada um deles, ele representa o falar das emoções, o falar dos sentimentos. Ele é místico. Ele vai tratar o sentimento de Jó, o sofrimento de Jó em termos místicos. Ele vai colocar as emoções de Jó à flor da pele, porque ele é emocional. E quando nós tratamos ou interpretamos os sofrimentos de maneira emocional, nós ficamos girando em círculos. E esse ele faz. Bildade representa a mente, ele é intelectual. Bildade, versado na sabedoria dos pais. Então ele representa a mente, tentando entender os caminhos de Deus e não chegando a nada. E Zofar, finalmente, representa a vontade. Ele é legalista, ele é arbitrário. Ele representa a vontade. Tem 3 séries de discursos no livro. Na última série, o Zofar nem fala. Acho que ele perdeu a paciência com Jó. Porque ele era arbitrário, legalista. Repare isso, que na última série de discursos ele não fala. Então é uma representação das emoções, da mente e da vontade, tentando entender o trabalhar de Deus e não chegando a nada. Até que os 3 se esgotam, se calam, eles estão disputando um cabo de guerra. Você já brincou dessa brincadeira quando era criança? Você estica uma corda assim, fica a turma de lá, a turma de cá, vendo quem que é mais forte, né? Fazendo um risco assim, e vendo quem que vai puxar o outro até ultrapassar aquele risco, não é assim? Esse é Jó e os 3 amigos. Porque eles tinham a mesma teologia. Era a teologia retributiva. Os amigos pensavam assim, Jó pecou, olha o bagaço que ele está. Ele só pode ter pecado, e pecou sério. Não é? Por isso ele está sofrendo assim. E Jó tinha a mesma teologia. Ele estava dizendo assim, eu não pequei, então eu não podia estar sofrendo assim. É a mesma teologia, só que por visões diferentes. Os 4 estavam errados. Não é? Só Eliú estava certo. Então, quando termina essa série de discursos, Jó é o último que fala, para completar a última série, aí está escrito assim, fim das palavras de Jó. Você leu essa frase lá? Que bênção quando nós chegamos lá. Não é? Porque agora o Jó pelo menos vai ficar quieto. Não é? E agora o Eliú começa a falar. Nós vamos entrar lá em alguns detalhes, se tivermos tempo. Eliú representa o falar do Espírito Santo. Por que ele foi o último a falar? Porque ele era o mais novo. Ele mesmo disse isso logo que ele começou. Vocês são os idosos, vocês são mais velhos, então deixei que vocês falassem, mas ele diz, não, vocês são muito tolos. Não é? Ele representa o Espírito Santo. Então ele vai falar sobre o sofrimento de Jó de acordo com o Espírito Santo. Então Jó fica calado durante 6 capítulos, só Eliú falando. E quando Eliú termina, entra Deus e coloca Jó no redemoinho. Como se dizendo assim, Jó, você entendeu um pouquinho do que Eliú falou? Você entendeu um pouquinho do que o Espírito Santo falou? Então agora vem cá, deixa eu fazer umas perguntas para você. E Deus faz um questionário para Jó, nos capítulos 38 e 39. Uma prova. Muitas perguntas. Nem contei quantas tem lá, mas tem mais de 20, quase 30. E Jó tira 0 na prova.
não sabe responder nenhuma pergunta. Porque Deus queria mostrar para ele que ele era soberano, sábio e amoroso. Cuidava da corça quando da cria. E não ia preocupar com Jó. Então, quando termina aquilo, lembra o que Jó diz? Lá no capítulo 9, ele disse, eu sou íntegro. E Deus mesmo tinha dito que ele era. Não é? Isso é ele dizendo. Agora, sabe o que ele diz no 41, no 40? Eu sou indigno. Que mudança. Ponho a mão na minha boca. Uma vez eu falei, mas não replicarei. 2 vezes, mas não insistirei. Então, porque ele reagiu bem nessa primeira rodada, o Senhor vai dar uma segunda rodada com ele. Comparando Jó a um hipopótamo e a um crocodilo. Muito interessante aquele capítulo. E mostrando o que o hipopótamo era, o que o crocodilo era, e que Jó era igual aos dois. Mas que Deus poderia apanhá-los. Que interessante, que maravilhoso. Que livro, irmãos. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos um pouco desses traços do Espírito Santo nesse livro. Jó é um paradigma. É o caminho do trabalhar transformador de Deus em nós, o povo do Novo Testamento. Então nós temos muito para aprender ali, do que o Senhor deseja fazer em nós. Que Ele nos ajude com a sua graça e com o seu entendimento nesses dias. Vamos orar. Querido Pai, continua nos falando ao coração, explicando tuas palavras e, sobretudo, alinhando o nosso coração ao nosso grande, supremo chamamento. Não nos permita perder nas curvas, mas estarmos alinhados e afinados com aquilo que o Senhor tem e sempre teve no teu eterno coração de amor. Ter filhos na imagem do teu próprio Filho. Oh, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus determinado e gracioso. Ajuda-nos, Senhor, nesses dias do fim, que sejamos um povo alinhado com teu coração. Ajuda-nos a entender nossa vida de acordo com teu supremo propósito. A entender nossas famílias, a entender todas as coisas de acordo com teu supremo propósito. Abre nossos olhos, interpreta a tua palavra a nós. Confiamos a ti o que compartilhamos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém.